Átomo de hidrogênio, momento angular orbital. O momento angular de uma partícula, definido em relação à origem de um dado sistema de coordenadas, é a grandeza vetorial L, dada pela equação L é igual ao produto vetorial de R e P. Nessa expressão, R é o vetor posição da partícula em relação à origem e P o seu momento linear. Calculando as componentes do vetor L em coordenadas retangulares, temos que Lx é igual a y vezes pz menos z vezes py, Ly é igual a z vezes px menos x vezes pz, e Lz é igual a x vezes py menos y vezes px. Sendo x, y e z as componentes do vetor R e px, py, pz as componentes do vetor P. Nosso objetivo hoje é determinar qual é a magnitude do momento angular orbital de um elétron que se encontra em um alto estado psi-NL-ml do átomo de hidrogênio. Além disso, também vamos calcular a componente z do momento angular para este elétron. Veremos que, assim como a energia total E, essas grandezas dinâmicas são quantizadas e estão diretamente associadas aos números quânticos. Para estudarmos uma grandeza dinâmica em mecânica quântica, é preciso construir o operador associado. No caso do momento angular, isso é feito substituindo-se px, py e pz pelos seus equivalentes quânticos. Px, então, torna-se o operador menos IH cortado vezes a derivada em relação a x, py menos IH cortado derivada em relação a y e pz menos IH cortado derivada em relação a z. Assim, os operadores para as três componentes do momento angular serão dados por essas expressões. Como as soluções para a equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio são normalmente escritas em coordenadas esféricas, é conveniente escrevermos os operadores momento angular em função dessas coordenadas. As expressões, então, se tornam essas que aparecem na tela. Também estaremos interessados no quadrado do módulo do vetor momento angular L, definido como L² é igual a Lx² mais Ly² mais Lz². O operador associado pode ser escrito desta forma. Agora que já temos as expressões para os operadores Lz e L², nosso próximo passo será calcular seus valores esperados para um elétron que se encontra em um estado quântico NL-ml do átomo de hidrogênio. Seguindo a receita padrão, temos que o valor esperado de Lz será dado por essa integral. Os termos que aparecem no integrando são, em ordem, o complexo conjugado da função de onda psi, o operador Lz, a função de onda psi e o diferencial de volume em coordenadas esféricas. A integral é feita sobre todo o espaço. Reescrevendo a função psi como produto de psi-NL-ml e do fator exponencial temporal, temos esta expressão. Notando que as exponenciais temporais se cancelam, nos resta a seguinte integral. O operador Lz é dado por menos IH cortado vezes o operador derivada em relação à variável φ. Ao ser aplicado em psi-NL-ml, ele atuará apenas na porção da autofunção que depende de φ, que é dada pela exponencial e na i ml vezes φ. Portanto, Lz vezes psi-NL-ml é igual a h cortado vezes ml vezes a própria função psi-NL-ml. Assim, concluímos que o valor esperado de Lz é dado pelo produto de h cortado ml e da integral do módulo quadrado de psi-NL-ml. Como essas autofunções são normalizadas, o valor esperado de Lz é simplesmente h cortado vezes ml. O valor esperado de uma grandeza dinâmica representa o valor médio para uma série de medidas de tal quantidade, feitas em um conjunto de sistemas idênticos, todos preparados em um mesmo estado quântico. Nosso resultado anterior, portanto, nos diz que se tomarmos um grande conjunto de átomos de hidrogênio, todos no mesmo estado psi-NL-ml, e medirmos a componente z do momento angular orbital do elétron, a média dos valores obtidos será h cortado vezes ml. Durante o cálculo do valor esperado de Lz, entretanto, surgiu um resultado importante. A aplicação do operador Lz na autofunção do operador energia psi-NL-ml
resulta em uma constante, h cortado ml, que multiplica a própria função ψnlml. Isso significa que tal função também é uma autofunção do operador LZ, e h cortado ml é o alto valor associado. Em outras palavras, a quantidade h cortado ml não é simplesmente um valor médio da componente z do momento angular orbital de um elétron no átomo de hidrogênio, mas sim seu valor exato. Toda e qualquer medida de LZ resultará em h cortado ml. Outra conclusão importante que segue é que os valores de LZ são quantizados, já que ml assume apenas valores inteiros. Agora vamos olhar para o operador L², que pode ser escrito desta forma. Ao aplicá-lo na autofunção ψnlml, obteremos esta expressão. Tomando a derivada segunda da função φ, que resulta em menos ml² vezes a própria função φ, podemos reescrever a equação. O termo entre colchetes já apareceu durante a resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, e ele é simplesmente igual a L mais 1 vezes a função θ. Assim, a aplicação do operador L² sobre ψnlml resulta em h cortado ao quadrado vezes L mais 1 vezes a própria função ψnlml. Conclui-se daí que as autofunções de energia também são autofunções do operador L², e os autovalores associados são dados por h cortado ao quadrado L mais 1. Assim como a sua componente z, o módulo quadrado do momento angular orbital também é quantizado. Resumindo, as funções ψnlml são simultaneamente autofunções dos operadores L², Lz e hamiltoniano. Um elétron no átomo de hidrogênio, portanto, possui módulo do momento angular, componente z do momento angular e energia bem definidos. Isso não acontece para as componentes x e y do momento angular. Ao aplicarmos os operadores Lx e Ly sobre as funções ψnlml, o resultado não será simplesmente uma constante vezes a própria função ψnlml. Em outras palavras, essas funções não descrevem estados quânticos com componentes x e y do momento angular orbital bem definidas. Do ponto de vista clássico, esse resultado é bastante misterioso. Segundo a lei de conservação do momento angular, em mecânica clássica, uma partícula que se move sob a influência de um potencial V de R esfericamente simétrico, em um espaço livre, terá seu momento angular orbital fixo, em direção e módulo, e todas as componentes do vetor terão valores definidos. Isto porque não existem torques atuando sobre o sistema. O fato desse resultado não ser válido na mecânica quântica é uma consequência da existência de um princípio de certeza. Tal princípio impõe que não é possível conhecer com precisão total duas componentes do momento angular simultaneamente. Calculando-se os valores esperados de Lx e Ly, encontra-se que ambos são zero. Podemos interpretar esse resultado imaginando que a orientação do vetor momento angular orbital de um elétron que se move em um potencial esfericamente simétrico varia constantemente. Tal variação se dá de modo que suas componentes x e y oscilam em torno de um valor médio nulo, enquanto a componente z e o módulo permanecem fixos. Esse resultado pode ser chamado de lei de conservação do momento angular orbital na mecânica quântica.